Olá, meus amigos. Então, nós estamos aqui para a lição 3. A gente vai falar sobre os livros da lei. Aí, nosso novo personagem de hoje. Espero que vocês lembrem de quem que é, ou achem quem que é. Daqui a pouco, em sala de aula, a gente vai ver quem vocês acham que é. Bom, o nosso personagem hoje está trazendo para a gente essa mensagem. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar das leis, começando com as leis que regem a sociedade. Quais são as leis que regem a sociedade? Sabemos que todos os países, que todos os estados, que todos os municípios e até as famílias, elas têm suas próprias leis, né? Elas têm as leis que regem, as normas que regem. Isso são leis. A Constituição é a nossa lei principal do nosso país, nosso Brasil, né? E o conjunto de leis do país, eles servem para que traga harmonia no convívio da sociedade, né? Harmonia e segurança. Então, por exemplo, por isso que roubar é crime, né? E aí, entre outros crimes, tudo isso para trazer segurança. Porque já imaginou se não existissem as leis? Cada um fazia o que queria. Mas só que a norma de justiça, a lei da nossa sociedade cristã, ou daqueles que são o povo de Deus, é a Bíblia. Ela é espada, ela é lei. Quando Deus fala a minha palavra, a minha lei, ele está falando daquilo que ele colocou na Bíblia para nós. Na Bíblia que a gente encontra o que Deus determinou para o seu povo. E também nos 10 mandamentos, que são as leis básicas que temos para fazer a vontade de Deus. Se queremos fazer a vontade de Deus, a gente vai ver lá nos 10 mandamentos. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para seguir a vontade de Deus. Então, meus amiguinhos, é na Bíblia que a gente tem que confiar, né? Ele é o nosso livro de fé. Mais do que isso, ele nos dá as instruções básicas. Está tudo lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, mas não só, a Bíblia toda, ela é um livro de fé e de instrução para todo o Filho de Deus. Mais ainda, praticando a Bíblia que agradamos a Deus, praticando as ações, as coisas que estão lá na Bíblia, é que agradamos a Deus. E se não praticamos, o que acontece? Devemos sempre policiar para cumprir as leis de Deus. Porque se a gente não pratica, se a gente não cumpre as leis de Deus, a gente cai no perigo do pecado. E a gente já falou do perigo do pecado antes, né? E aí o nosso amiguinho aqui todo assustado, né? Temente, ele vai falar, em pecado estamos longe de Deus. Já pensou numa coisa dessa? Realmente ele está certo, porque olha os perigos que o pecado traz para a gente. O pecado desagrada a Deus. Ele nos afasta de Deus. Quanto mais a gente se mantém no pecado, mais longe de Deus nós vamos ficando. O pecado também traz consequências ruins para nossas vidas. Como assim? Quais as consequências? Vou lembrar só algumas. Ó. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz sentimento de medo. O pecado traz sentimento de insegurança, de solidão. Olha quanta coisa ruim. Então a gente não deve carregar o pecado, nós devemos fazer como a Bíblia diz, nos arrepender, entregar nossa vida a Jesus e seguir os caminhos que estão na Bíblia, as leis da Bíblia. Porque se a gente não segue a Bíblia, nós vamos começar a temer coisas que é do nosso cotidiano, nós vamos começar a temer doenças. Nós não devemos temer não fazer parte de grupos. Vocês vão ver, vocês são adolescentes, às vezes na escola vocês querem fazer parte de grupos, mas vocês não devem temer se não fazer parte de grupos. Vocês não devem temer se vocês não são reconhecidos. Não devem temer se você vai ter sucesso financeiramente, ser rico, ser pobre, que isso são padrões do mundo. Você não vai temer, não deve temer o futuro que vem pela frente. Nenhuma dessas coisas você deve temer, você deve confiar em Deus. O passo de fé é isso, é você confiar. Deus vai suprir todas essas outras coisas. Confia em Deus. É isso que a Bíblia mostra. Tema a Deus, confie no Senhor. Bom, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Vamos agora para a sala de aula. Tchau, tchau.